Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Hoje, dando continuidade a falar dos 4 cavaleiros de Apocalipse, eu quero falar novamente do primeiro cavalo, o cavalo branco, ou seja, o segundo vídeo e último. Quero ler novamente, só para que nós possamos nos lembrar o que diz. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Cavalo branco. Cavalo branco e seu cavaleiro empunham um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu para vencer em muitas guerras e ganhar as batalhas. O que eu havia enfatizado já no primeiro áudio, no primeiro vídeo, era que esse cavalo é o cavalo do engano. Ou seja, nós temos um cavalo branco que parece trazer a paz, está vestido de branco, parece ter pureza, porém, ele foi-lhe dado um arco sem flecha. Foi-lhe dado uma única coroa, foi-lhe dado, ele não conquistou. E saiu para vencer muitas guerras e ganhar a batalha. Foi-lhe dado o poder de sair para guerras e ganhar muitas batalhas. Isso é claramente o anticristo, meus amados amigos. O anticristo, ele vai vir, ele vai reinar sobre um povo que negou o Cristo verdadeiro. Muitas vezes nós achamos que negar Cristo é dizer, não, eu não quero Cristo, eu não acredito nesse Cristo, ou não, eu sou cristão, eu vou na igreja. Não tem nada a ver com isso. Aceitar Cristo é viver uma vida como ele viveu, uma vida de abnegação, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida de paz, porém, uma vida sofredora. Cristo veio nessa terra somente para sofrer. Por quê? Não que ele veio somente para sofrer, ele veio nessa terra e ele somente sofreu. Por quê? Porque quando nós queremos fazer as coisas certas, nós vamos ter oposição, porque é um mundo dominado pelo mundo das trevas. O príncipe deste mundo é Satanás. Então tudo que nós formos fazer de bom, nós teremos oposição e nós sofreremos. Poderemos até morrer por causa dessa bandeira, ou ser pessoas detestadas, não legais e assim sucessivamente. É muito interessante que esse cavalo ele traz erro, ele traz engano, porque ele vai enganar muitas pessoas, porque as pessoas vão achar que ele é Cristo, porque ele vai estabelecer uma falsa paz, ele vai adaptar o evangelho ao modernismo, ou seja, não precisa ser radical, você pode usar calça, você pode usar batom, você pode usar esmalte, você pode pintar o cabelo. Isso é um mundo moderno, meus amados. A Bíblia, ela nunca veio para o modernismo, ao contrário, Deus odeia o modernismo. Tudo que estava valendo no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda é mais radical, porque é uma santidade que vem de dentro e ela vai espelhar o mundo exterior. Ou seja, se nós formos limpos, se nós formos santos, se nós formos separados deste mundo e do sistema diabólico, do sistema satânico desta terra, com certeza nós vamos andar em santidade, nós vamos ter vestes de santidade, nós vamos falar de uma maneira santa, a nossa maneira de falar vai ser santa, as nossas amizades elas vão ser totalmente selecionadas, pessoas que estão indo no mesmo caminho que nós, ou seja, o caminho de santidade. Eu quero ler para vocês como que o sistema satânico do anticristo já está operando nessa terra. O espírito do engano receberá poder, se possível, para enganar até os próprios eleitos. Se não, eu quero ler para vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, aonde diz: E agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Ou seja, ele não vai descer na terra. Novamente, para vocês entenderem.
uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Aqui fala do arrebatamento. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que esse dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm visões e recebem mensagens especiais de Deus sobre isto, ou de cartas que se dizem terem sido mandadas por Paulo, não creiam nisso. Não se deixem levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele irá e se assentará como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Vocês não se lembram do que eu lhes falei a esse respeito quando estava aí? E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui? Pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Quando a obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha. Porém, mesmo não virá enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. E então aparecerá este iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro de sua boca e o destruirá com sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com um espetáculo fora do comum, e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade e recusaram-se a crer nela e amá-la, e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nestas mentiras. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Amados, isso é um juízo tremendo de Deus. Isso é um juízo onde Deus, ele simplesmente vai deixar assim, ó, vocês não me querem, não querem santidade, não querem andar uma vida justa e correta, então eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos. Não é que Deus, volta a dizer, eu sempre digo que Deus é só bondade, porém Ele é tanto justiça que vai deixar os homens serem enganados, serem dirigidos, viverem os seus próprios desejos e vontades. É muito triste este juízo de Deus, mas é justo. Por quê? Porque se você quer pecar, se você acha que o que você pensa, que o que você faz é certo, Deus ele já mandou Jesus Cristo, Deus deu a graça, Deus nos dá o sol, dá sol e chuva para todo mundo, Deus dá alimento para todo mundo, mesmo os ímpios, aquelas pessoas que não gostam de Deus, e mesmo assim essas pessoas rejeitam Deus, não quer. Então Deus está falando assim, ó, já que vocês não me querem, então vivam os vossos sentimentos, os vossos desejos. Deus está sendo justo. E o triste é que esse anticristo, esse Cristo que vai deixar as pessoas que fazem pecado, as pessoas que não andam em santidade, fazerem os seus próprios desejos. E elas vão ver sintonia nesse Deus, aonde vai apresentar um mundo aonde tudo pode, aonde a sua dívida foi perdoada, aonde você pode continuar no teu pecado, aonde você pode continuar na sua sujeira. E ele vai falar que está tudo certo. Por quê? Porque ele procede assim. E vai ser dado um poder dele que vai iludir as pessoas. As pessoas vão acreditar no engano, acreditar no erro. É como se apertasse um botão para todos aqueles que abandonaram a Deus, quiseram viver aos seus próprios desejos, e elas fossem cegas, acreditando que o certo é o errado e o errado está certo. Nós estamos vivendo isso. No Brasil mesmo nós estamos percebendo isso.
Quem quer fazer o certo, todo mundo está tacando pedra, está tacando pau, está criticando, e as pessoas que fazem errado ou que já fizeram errado, elas estão sendo tirados de uma justiça que em algum momento aconteceu, e as pessoas estão adorando ela, estão reverenciando elas querem essas pessoas erradas que as governem novamente. É uma inversão terrível. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Que juízes terrível, meus amados. O espírito do engano em ação também a gente pode ler em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 também, onde diz: entretanto, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns da igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos, seguidos de mestres com ideias de inspiração diabólica. Tais mestres falarão mentira de cara séria e farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se, que está errado comer carne, embora Deus tenha dado todas essas coisas aos cristãos bem instruídos para que desfrutem e deem graças por ela, pois tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação sem dermos graças. E se pedirmos que Deus abençoe, pois se torna bom pela palavra de Deus e pela oração. Outro engano, meus amados, existe uma corrente muito grande de pessoas dizendo que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que só pode comer isso porque é isso. Sabe, são pessoas que estão exaltando a natureza, exaltando os alimentos assim, assado. Todos os alimentos diante dessa carta de Timóteo, quando nós oramos para Deus santificar, Deus santifica, Deus purifica. Porque todos os alimentos foram criados por Deus, e se nós pedirmos a purificação e a santificação, Deus vai santificar. Eu também quero ler o juízo sobre essas pessoas que desprezaram a salvação, que não querem viver uma vida de santidade, que vivem em suas próprias regras, satisfazendo os seus próprios desejos, concomitantemente ao que nós já lemos lá em cima, tá? No versículo que eu li para vocês, tanto de Colossenses quanto de Timóteo. Nós podemos ler aqui também Apocalipse 13, a partir do versículo 3, que diz assim: e eu vi que uma das cabeças da besta, parecia ferida, sem possibilidade de cura. Ela foi ferida, a besta, o anticristo foi ferido, mas a ferida mortal, ela foi morta e foi ressuscitada. A besta ressuscitou como Cristo, ela está fazendo o mesmo sinal que Cristo. Cristo foi rejeitado, ninguém creu na sua ressurreição e ninguém segue o exemplo, o modelo de vida, de santidade que ele tem. As pessoas seguem o modelo desse segundo Cristo que vai vir. Ele vai morrer porque ele vai ser atingido pelas duas testemunhas de Apocalipse 11, e eles vão morrer, só que eles vão ressuscitar. E olha o que aconteceu com ele, o que não aconteceu com Cristo. Olha que terrível como o mundo virou a costa para Cristo e saudou, louvou, adorou o anticristo. Depois que essa besta, esse anticristo for ressuscitado, o mundo inteiro ficou maravilhado com este milagre e com grande medo seguiu essa besta. Todos adoraram o dragão por haver dado a ela um tal poder e adorava também a criatura estranha. Onde haverá, adorando dessa forma, onde haverá alguém tão grande como ela, que é capaz de lutar contra ela? Então um dragão animou a criatura a falar grandes blasfêmias contra o Senhor e deu-lhes autoridade de governar a terra 42 meses. 3 anos e meio. Todo aquele tempo ela insultou o nome de Deus e o templo dele e todos aqueles que moram nos céus. O dragão deu-lhes poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-los, ou seja, o dragão venceu a igreja, matou muitos cristãos, e governar sobre todas as nações e povo e mundo inteiro, e toda a humanidade, olha que terrível, Apocalipse 13:8.
E toda a humanidade cujos nomes não estavam assentados por escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto, adoravam a criatura iníqua. Todo aquele que pode ouvir, ouça com cuidado. Ou seja, as pessoas hoje que não vivem uma vida de santidade, elas serão enganadas. Por quê? Porque hoje elas já celebram a enganação assistindo filmes hollywoodianos, séries do Netflix e afins. Então elas já recebem, elas celebram o engano, porque aquilo lá é um engano. O que está passando ali não existe, não é real. E elas se emocionam, elas choram, elas ficam horas e horas diante do engano. Então, quando vier o dono deste engano que as pessoas já estão assistindo, quando vier o anticristo, elas vão celebrar e adorar o anticristo, e elas irão para o inferno com o anticristo. A recompensa do justo e o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, porque nós lemos lá em Apocalipse 6 o falso Cristo. Agora nós vamos ler a respeito da recompensa do justo e do verdadeiro Cristo. Está lá em Apocalipse 19, capítulo 19, a partir do versículo 7. Alegremo-nos e rejubilemos e o reverenciemos, porque chegou o tempo do banquete do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, ou seja, a igreja, e ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino, ou seja, o linho fino representa as obras praticadas pelo povo de Deus. Essa veste de justiça, essa veste de santidade que nós perdemos quando Adão e Eva pecou, nós éramos vestidos pela própria glória de Deus. Nós transfigurávamos como Deus, nós tínhamos a natureza e a essência de Deus. Isso vai ser restaurado numa noiva santa, numa igreja que busca a santidade e numa igreja que vive uma vida de santidade. E o anjo, no versículo 9, e o anjo ditou para mim esta frase: bendito aqueles que são convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E acrescentou: o próprio Deus declarou isso. Nisso vi o céu aberto e um cavalo branco que se achava lá, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro, aquele que com justiça castiga e faz guerra. Os olhos dele era como labaredas, e na sua cabeça havia muito coroas. Naquele primeiro cavaleiro foi-lhe dado uma coroa do engano, coroa de louros, coroa só para ele reinar nessa terra que será destruída. Essa terra vai ser destruída, vai haver um novo céu e uma nova terra. E esse tem várias coroas, porque ele conquistou. Na testa dele estava escrito o nome, e ele só sabia o seu significado. Estava vestido com roupas, mergulhada em sangue, porque ele morreu na cruz por nós. Ele teve uma morte sozinha, ele sozinho pisou no lagar e levou o pecado de todo mundo que o recebeu como Senhor. E o título dele era A Palavra de Deus. E os exércitos dos céus, vestidos de linho mais fino e branco e limpo, seguiam-no em cavalos brancos. Nós, igrejas santas que estaremos com ele, na sua boca, Jesus, ele segurava uma afiada espada para derrubar as nações, e ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito esse título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro Deus. E aí damos um pulinho lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 1, onde diz: então vi uma nova terra sem oceanos, ou seja, sem pecados. Água significa pecados. E um novo céu, porque a terra e os céus atuais haviam desaparecidos. E eu, João de Apocalipse, vi a cidade santa, ou seja, nós, o povo de Deus, a igreja santa e a nova Jerusalém descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda, como a noiva no dia do casamento. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e enxugará todas as lágrimas dos olhos dele, e não haverá mais morte.
porque o pecado foi jogado no inferno, o que traz a morte é o pecado. Não haverá tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre, nunca mais existirá. Está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede eu darei de graça as fontes da água da vida. Todo aquele que vencer herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, que deixam de me seguir e voltam atrás, aqueles que me são infiéis, e os corruptos, e os assassinos, e os imorais, aqueles que convivem com demônios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, o destino dele é no lago que queima com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então, dos 7 anjos que haviam derramado os vasos que continham as 7 últimas pragas, veio e me disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Numa visão ele me levou ao pico muito alto de uma montanha, e de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares, vinda de Deus. Estava cheia de glória de Deus, e cintilava e fulgurava como uma pedra preciosa de cristal puro, como jaspe. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são adorados em toda parte nela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus e do Cordeiro a ilumina. A luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a glória deles. E os portões dela não se fecham nunca, permanecem abertos o dia inteiro. E não há noite, e a glória e a honra de todas as nações serão trazidas para dentro dela. Nenhum mal será permitida nela. Ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro Santo de Deus. Amados, nós estamos num momento muito crucial, num momento de decisão. Muitos santos que morreram, e vai haver um martírio sobre a terra, porque todos aqueles que são verdadeiros cristãos, ou eles são abandonados, traídos ou mortos, porque através da vida desses santos nós denunciamos o pecado, tudo aquilo que é errado na nossa forma de ser, na nossa forma de viver. As pessoas se constrangem, e por isso que eles já estão fechando a igreja. No Brasil já começou a proibição da igreja. Já vai ser a perseguição, meus amados. Existe um santo que morreu no ano 155, chamado São Policarpo. Ele foi bispo de Esmirna e discípulo de João o Evangelista. Logo depois de ser capturado, o levaram diante do procônsul, que queria obrigá-lo a renegar sua fé. Para isso, o procônsul o ameaçou lançá-lo aos leões, mas ao ver que isso não assustava, propôs queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: me ameaças com um fogo que dura 1 hora e logo se apaga? E te esqueces do juízo verdadeiro e do fogo do eterno, na qual arderam para sempre os ímpios? Mas para que tantas palavras? Executa logo a sua vontade. E se descobrir um novo jeito de tortura, pode entregá-la a mim. Então foi lançado ao fogo, onde pronunciou esta oração: Pai, do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo por me teres julgados digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante no número dos mártires, do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo, na vida eterna e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser acolhido entre eles diante de ti num sacrifício cevado e agradável, como tu mesmo me preparaste e manifestaste e levas agora o cumprimento. Deus veraz e leal, por isso eu te louvo também por todas as coisas, te bendigo. Te dou glória por meio do Pontífice eterno Jesus Cristo, teu Filho dilecto, e por seu meio
e por seu meio seja glória a ti em união com ele, no Espírito Santo, agora e sempre, nos séculos vindouros. Amém. Que podemos ter intimidade com Deus para detectar o homem da maldade, o engano, o erro, o anticristo, e nós possamos adorar somente Cristo a ponto de morrer, entregar as nossas vidas por Ele, ser morto por amor a Ele, como esses santos, São Justino, São Cipriano, São Cipriana e vários outros santos foram mortos por amor a Cristo e hoje estão lá nos céus, aguardando Santo Estevão, aguardando ser ressuscitado, que nós possamos viver uma vida de santidade, porque a eleição, a separação do povo de Deus já está acontecendo agora. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento. E a minha pergunta é: será que você está preparado? Será que você quer santidade? Será que você vive uma vida de santidade? Se não, se arrependa neste exato momento, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.